Bom, eu não vou ficar nisso não. Muita gente aqui já passou pelo crivo da caneta, mas a gente quer explicar que o CNPq está apoiando essa ação, participou do planejamento dela desde o começo, mas nós temos alguns problemas. E esses problemas são todos de ordem absolutamente legal. E mais complicado que isso, infelizmente, pela legislação hoje em vigor, aquele que decide aprovar a bolsa, né, é corresponsável com os coordenadores que pediram a bolsa junto ao TCU e aos demais órgãos de controle. Então não é o CNPq que é o responsável por qualquer eventualidade, sou eu. Né? Então, esse é o primeiro justificativa que eu quero dar para eventualmente ter sido, muitas vezes, bastante inflexível. Outra é falar das normas. Eu repassei para todos os coordenadores há alguns dias, dia 18 mais precisamente, um e-mail, e pedi a vocês que lessem o e-mail, uma mensagem, perdão, por e-mail, que lessem a mensagem e as normas. Lei não é fácil, né? E ao contrário de alguns países, o Brasil ele é muito draconiano com lei. A lei não é feita para o justo, a lei é feita para impedir o injusto de agir. Não que a gente seja muito eficiente nisso, mas o que acontece? A gente escreve algumas normas e elas são de per si inflexíveis, né? E vocês são solucionadores de problemas. É a atividade que vocês fazem todo dia. E ao ler as normas, muitas vezes parece que vocês estão lendo as normas de como resolver o meu problema naquela norma. Só que as normas foram escritas já pensando nisso. Então, a leitura é aquilo que está escrito, a pior interpretação que eu tiver, é ela que vale. Quem já recebeu e-mail meu, tá? Mensagem por e-mail, perdão, sabe que, mas isso, não importa. Então, vamos o passo a passo de colocar uma bolsa. Primeiro passo, preencher o Lattes até a última vírgula em todas as informações que vocês quiserem que sejam consideradas. E essas informações têm que estar no Lattes no exato momento da implementação. No exato momento tem que estar no Lattes. Mas quanto tempo depois ela vai aparecer? Então o Lattes tem que estar preenchido com 24 horas de antecedência. Porque senão, quando vocês fazem a implementação, vocês vão gerar um PDF no currículo Lattes antigo. E eu não consigo ver. É em cima daquele congelado que eu vou fazer a análise. Mais, não tem mais. Se não estava no Lattes, no exato momento da implementação, não existe recurso. Só existe um jeito do CNPq rever uma bolsa. Se flagrantemente nós errarmos. Mas, Alexandre, todo mundo erra. Tudo bem, fica para o mês que vem. Mas lamento, não tem um único expediente legal que consiga ajudar vocês. E a minha experiência? O Bill Gates, o exemplo foi que o Rafael mencionou, eu estava no dia. Inclusive, comentei esse fato, que o Bill Gates não seria bolsista nunca, porque eu jamais aprovaria uma bolsa para ele. A norma ela foi feita nesse espírito, tá? Foi feita pensando em vocês. Então ela já foi muito aliviada do padrão do CNPq, mas ela ainda é muito flexível, tá? Por exemplo, me perguntaram quem é o técnico. O técnico é um profissional de nível médio que fez curso técnico. Mas e o que só fez segundo grau? Esse eu vou aceitar como técnico desde que ele esteja cursando universidade. E aí um colega de vocês aqui, que não lembro quem foi, falou comigo. E se ele chegou até o último semestre de engenharia elétrica e parou? Tudo bem, coloca isso lá na justificativa que eu considero.
mas eu preciso da informação. Ah, o Alexandre Ferrari, esse eu lembro muito bom. Então, se eu tiver a informação, né, o CNPq foi tido e ainda é tido na última posse. Toda posse do presidente do CNPq, ele pronuncia a seguinte frase: o CNPq é a casa do cientista. Gente, para começo, definição de cientista é uma coisa muito estreita, não é uma coisa larga, né? Então, é a casa do cientista. Mas e o startupeiro? A gente está tentando se adaptar. O Ministério já botou inovação no nome, né? E a gente está tentando pensar nisso. A minha área do CNPq, que eu coordeno, ela é extremamente crítica. É a área de TICs, de fomento a TICs. Então eu tenho que dar um jeito de entender que não é uma área qualquer, certo? Então, junto com o Diego, inclusive a proposta inicial, a minuta inicial veio do MCTI e teve quase nenhuma alteração em relação àqueles critérios de bolsas. Eles não estão bons? Não estão bons. Então a gente vai ouvir o que vocês têm a dizer e vamos enviar para a minha diretoria e ela pode alterar essa norma. Para quando? Para o próximo. A dificuldade de alterar para hoje o CNPq não difere dos demais órgãos de governo. A gente é muito lento. E isso é um problema. Eu vivo reclamando que o TCU e a CGU têm que entender que o governo brasileiro precisa desesperadamente apoiar empresas. E apoiar a fundo perdido. E, se possível, fazer igualzinho os Estados Unidos e a Europa fazem. E lasque-se a OMC. Porque subsídio existe. E põe um nome bonitinho que quiser. Tá? O Brasil subsidia pouquíssimo e devia subsidiar mais. TICs no Brasil é um lugar onde nós temos condições de competir. Então, vamos ajudar. Mas nós temos órgãos de controle, né? E eu implico sempre que eles deviam ter uma salinha no CNPq. Talvez mais de uma no Ministério da Saúde. Certamente no CNPq eles vivem lá. E eu fico muito amarrado a eles. Tá? Mais uma ajudinha. A Lei 11.788 de 2008 define o que é um estagiário. Se a lei brasileira define o que é estagiário, nem mesmo a nossa querida presidenta Dilma pode dizer outra coisa até ela sancionar uma nova lei. E estágio é um processo educativo. Estágio não é um período de experiência profissional, é um período de aprendizagem rumo à profissionalização. E aí a gente sabe que empresários brasileiros contratam estagiário como mão de obra barata. Então, muitos estagiários têm atividades completas como profissionais. Tem, mas não tem como provar isso. Então, eu sou funcionário público, eu tenho simplesmente que acatar o que está na lei. Outro exemplo que o pessoal tem reclamado muito. Ah, mas eu sou freelancer. Fui freelancer. Tudo bem, pagou os impostos que a lei mandou? Não. Então pronto, não posso fazer nada. Eu lamento, mas eu não posso dar dinheiro de impostos para quem não pagou impostos. Eu lamento isso porque eu entendo as dificuldades disso. Mas é a lei. E a fria letra da lei é muito complicada. Tá? Então eu vou abrir aqui para vocês poderem fazer perguntas, mas leiam aquelas normas que estão lá. Tá? Leiam com carinho. Leiam não procurando resolver problemas. Leiam e apenas digam o seguinte: sem nenhuma acochambração, sem nenhuma facilitação, eu me encaixo? Não, vai com nível abaixo. Não foi suficiente? Desce mais um. Ah, mas eu tenho 11 anos e
11 meses no data de implementação da bolsa. Ótimo, implementa de baixo a mais baixo, mês que vem você se aumenta. Não tem problema. Ah, faltam 15 dias. Gente, não importa. Eu me formei semana passada. Colou grau? Lamento. A lei brasileira determina que uma pessoa só está graduada no ato da colação de grau. Ah, aquilo ali é uma cerimônia. É uma cerimônia, mas assim como cerimônia de casamento, tem que ter lá a cerimônia, alguém tem que falar uma besteira e o outro vai lá e dois assinam. E mais dois são testemunhas. Lamento. É o império do burocrata, o Brasil. E eu sou um burocrata, então, enfim. Então eu tenho que me livrar disso. Pessoal, boa noite. Alguns já me conhecem, talvez. Eu sou o Gélio, sou assessor do Rafael, do secretário Vigílio lá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Já estou no processo do startup, desde do processo inicial de discussão, de elaboração, bem do ideation, digamos assim, do Startup Brasil. E eu gostaria de apenas mostrar para vocês o que é o CNPq. O CNPq é uma instituição que já tem mais de 60 anos. Então, é mais velha que muita gente que está aqui, a começar a história. É uma instituição que nasceu pelos militares. O fundador foi um almirante, o almirante Álvaro Alberto. E o CNPq hoje é um órgão extremamente regrado. Ele é um órgão enquadrado, é um órgão hierárquico. Vocês dificilmente vão escutar algum tipo de escândalo, igual do DENIT, Ministério da Saúde, etc., por conta do CNPq. Isso porque existe todo um rigor de trabalho da lei. Isso que o Alexandre está colocando aqui, vocês precisam entender que são os regramentos escritos na lei. E ele, como servidor, ele tem a obrigação de cumprir isso, até para vocês próprios. O servidor está zelando pelo recurso público. No fundo é isso. Então, o CNPq tem essa responsabilidade. Mudar a cabeça do CNPq é um primeiro momento. Por quê? O CNPq foi criado para fins científicos. A ideia inicial do CNPq era você ter universidades federais com mestres e doutores, coisa que não existia 60 anos atrás. Eram pouquíssimas escolas, poucas engenharias, poucas várias áreas de conhecimento. O CNPq foi o precursor desse processo de construção das universidades federais em primeiro momento. Então trouxe como consequência todo esse grupos de pesquisa, etc. Só que está havendo uma mudança. O CNPq vem mudando ao longo dos poucos anos para a questão da inovação. Então ele está adaptando regras antigas aos procedimentos atuais, às necessidades atuais. Aí acontece em casos como a gente está vendo aqui. Dificuldade de enquadramento, dificuldade inclusive de entendimento do cliente, quando a gente enxerga vocês como clientes, o Felipe lá fica com o Vitor, eles são clientes e tal. De fato, são clientes. Só que, como sendo clientes, a gente não é como uma empresa privada que posso eu tomar a decisão de maneira unilateral e dizer assim que implemente-se e faça. Não é assim. Existe uma série de regras, elas têm que ser cumpridas, e de maneira muito... passa a ser lento porque existem critérios e fases que têm que ser respeitados. Não dá para a gente ultrapassar e fazer de qualquer maneira. Então, o recado o CNPq está mudando. A mudança das propostas de valores de bolsa, inclusive a permissão de permitir técnicos ganhando salários ou aportes de bolsa de R$2.000, nem pensar dentro do CNPq. Eles têm que fazer toda uma argumentação técnica, jurídica, explicar que muitas vezes o nascimento de empresas e startups vem através de Bill Gates, que nem às vezes concluíram curso superiores. Então isso é importante para o CNPq entender e a gente poder montar uma proposta que seja coerente e acabou sendo aceita. Isso é discutido no âmbito da diretoria do CNPq, a argumentação jurídica, tem passos que passam lá pela assessoria jurídica do CNPq, tem um conselho que aprova isso, ou seja, os prazos são burocráticos. A ideia é garantir uma implementação que seja a mais correta possível, ter uma lisura da maior clareza. O que a gente não vai querer ver aqui é o nome do CNPq, nem muito menos o nome do Programa Startup Brasil envolvido em qualquer tipo de escândalo. Um escândalo é muito fácil. Você quer destruir um governo, nós como trabalhamos com o serviço público, é muito fácil. Descobre que tem um estagiário, que é irmão, vamos supor, um dono de uma empresa, de uma startup, que tem outro irmão lá dentro, que ganha uma bolsa e da qual um é coordenador. Isso é nepotismo. O órgão de controle disso é nepotismo. Isso é só um exemplo do que pode acontecer. Então, por isso, o CNPq tem regras muito estritas. Então, eu acho que vocês têm que ter um pouco de cuidado, tem que ter um pouco de respeito pelo que é o CNPq. Está havendo uma mudança, estão fazendo um esforço de alterações, de mudança, para poder se adaptar a essa realidade.
E que a gente conta, sim, com vocês, defendendo, inclusive, o CNPq, porque é a fonte que a gente identifica que funciona mais rápido, porque hoje a FINEP não está preparada para esse processo tão rápido, né? O CNPq ainda é um instrumento mais forte do governo para poder fazer esse tipo de apoio. Então, é o instrumento que nós temos hoje. Nós defendemos esse instrumento, né? E respeitamos os passos. Outra coisa importante, a pessoa pode dizer, poxa, o Ministério manda no CNPq? Negativo. Negativo. Primeiro, o CNPq é um órgão autônomo, ele é uma autarquia federal. Isso significa dizer que o ministro liga para o presidente do CNPq, ele não é obrigado a obedecer uma ordem. O que a gente tem é uma relação, né, de funções que tem que ser executadas de acordo com uma política pública, que tem que ser justificada, tem razões, então, ou seja, tem um processo de construção. O CNPq, se não quisesse aceitar o Startup Brasil, ele tinha o pleno direito de não aceitar. Isso é um processo de negociação, né, em que a gente tem, sim, fundos, né, da qual o Ministério tem assento, que a gente programa para ações específicas, e a gente consegue fazer com que o dinheiro público chegue ao CNPq para que ele implemente a coisa. Ok? Então, peço um pouco de paciência e não vou abrir a palavra aqui para as perguntas, né? E cuidado com os tomates. Alguém gostaria então de formular alguma pergunta? Eu pediria apenas que eu fizesse de pé para que todos possam ir vendo e também, por gentileza, que se identifique pelo nome e instituição que pertence. Obrigada. Boa tarde, eu sou o Paulo da Econodata. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a iniciativa do CNPq de estar aderindo ao Startup Brasil. Fiquei até um pouco surpreso, até em função do nível das bolsas, que realmente se adequa muito mais à realidade do mercado, principalmente de tecnologia da informação, que exige um nível salarial diferenciado. E o CNPq se adaptou muito bem a essa nova condição socioeconômica, né? Então, gostaria de parabenizar a instituição que realmente causou alguma mudança. Bom, e vou à minha pergunta agora, né? No caso da minha empresa, que nós fomos aceitos pela Waira, né, que é o Programa Startup Brasil, não é um caso de nepotismo. Eu tenho um sócio que é o meu irmão, né? Somos eu e o meu irmão, os dois são os cofundadores da empresa. É possível os dois receberem a bolsa, ou só o coordenador, ou só o outro do projeto? Agora não é possível, tá? Só o coordenador do projeto, e não dá para o coordenador indicar o irmão, nesse caso. Mesmo sendo, vai ter que pedir para ele, tá? E o irmão fica sem. Eu já conversei com pessoas com patentes maior que a minha. Eu lembrar sempre que o CNPq funciona, foi criado por um militar e funciona com hierarquia acadêmica, né? Então, quem está acima sempre pode muito mais. Eu já conversei com o meu coordenador geral e com o meu diretor sobre isso. Na próxima chamada, nós já vamos colocar que a RN 23 de 2008 não vai se aplicar na chamada. Portanto, sócios e irmãos poderão receber bolsas. Para esta agora, eu teria que... o único jeito seria invalidar a RN. E não tem jeito, porque, veja bem, no caso do acadêmico, né, um coordenador que seja professor de universidade permitir que o filho dele seja bolsista, vai ser uma coisa meio complicada. E acredite, acontece mesmo com a norma. E aí lá vai a gente ter que pedir para uma pessoa que tem um salário muito... professor universitário no Brasil ganha mal, tá? Pedir que essa pessoa devolva 4, 5, 6 mil reais, isso é um problemão, né? E além do que, é um funcionário público, é um professor. Então, para agora não tem jeito, mas a gente vai trabalhar e o meu diretor mandou trazer a promessa. Por favor, digam o que pode ser melhorado, o que for possível. Nós vamos enviar a diretoria executiva para ser alterado o mais rápido possível, se possível logo, tá? O Felipe e o Rafael já têm uma lista de demandas. Eu já sentei com uma boa parte delas, no curto prazo são impraticáveis, mas coisas para se pensar para a versão 2.0. Nós temos mais 3 perguntas pedidas dentro do tempo que dispomos. Vamos 4 agora. Dentro do tempo que dispomos, vamos tentar ao maior número possível.
Oi, boa tarde. Meu nome é Juliana Volpe, sou da EDTV. Eu acho que foi desatenção minha, mas eu não entendi. Tinha que estar cadastrado na plataforma antes de ter sido selecionado, ou a gente pode o currículo? Porque a gente tem novos funcionários que a gente está contratando justamente com esse investimento. Não, veja, só cadastrar. o currículo Lattes tem que estar completamente cadastrado, como vocês querem que ele seja analisado 24 horas antes da implementação. Perfeito. Então você pode escolher alguém novo agora, desde que você cadastre 24 horas da implementação, que tem sempre que ser entre 1 e 5 do mês em que a bolsa inicia. Próxima pergunta. Olá, eu sou a Ana da Moligui. A minha pergunta, na verdade, é relacionada dela. Com relação a essas datas de implementação, eu queria entender, assim, do dia 1º ao dia 5, pode esclarecer um pouco, assim, o que a gente pode fazer ainda nessas datas para que a pessoa receba a bolsa referente àquele mês? Vou dar um exemplo prático. Temos aí outubro entrando. Estou contratando um funcionário novo. Em que data que ele precisa ter o currículo Lattes cadastrado para que ele receba o mês de outubro? E que data que eu preciso indicá-lo? Até que data? Você vai ter de 1º a 5 de outubro, e 5 de outubro, salvo o melhor juízo, cai num sábado, então para nós não faz diferença. Tá? Você tem de 1º a 5. Então, se você ainda está contratando, possivelmente ele não tem o Lattes ainda. Então, ele vai ter até o dia 4 para preencher o Lattes dele completamente como você quer que ele seja analisado. E implementar a bolsa dele no dia 5. E aí ele já roda o PDF com a cópia inteirinha do Lattes, para mim. Então são 2 passos. A pessoa tem que, o novo funcionário tem que se cadastrar no Lattes até dia 4 e eu, como coordenador do projeto, preciso indicá-lo até o dia 5. Isso. Agora veja, cadastrar é fácil. Você pode cadastrar em 2 minutos. Eu preciso que esteja preenchido da forma como você quer que eu o analise. Então, se você não colocou toda a experiência profissional, detalhou essa experiência, colocou começo, meio e fim. E, gente, vocês trabalham com TICs, mais especificamente a maioria com software. Eu sei que o Lattes não é absolutamente friendly, mas é o instrumento que eu tenho. Okay. Então, ele receberá pelo mês de outubro, sendo pago em novembro, se tudo der certo. Até o 8º, isso. Então, outra levanta. Nós pagamos, em geral, até o 8º dia útil, tá? Que eventualmente demora um horror, porque tem feriados, sábados e domingos. Mas é um pouco mais sério. Bolsa é uma doação. Então, vocês não estão recebendo, nem os funcionários de vocês, uma retribuição por um trabalho prestado. O governo está doando um recurso para vocês, porque banana não tem caroço, tá? Então, não adianta, Alexandre, atrasou, só que nós temos um parceiro, que eu não vou citar o nome, aqui no Rio de Janeiro, um prédio bonito, tá no centro, que é o dono do meu dinheiro, fica depositado lá. Se ele não repassar para mim, eu não posso repassar para vocês. Então, eu prometo a vocês que o CNPq repassará o recurso até 48 horas depois que ele receber. Tá? E espero que seja sempre até o 8º dia útil. Nós temos já 4 perguntas, vamos ver se conseguimos responder a todas. A próxima. Eu vou ficar aqui amanhã, tá, gente? Boa noite já. Matheus, da Prova. A gente tem uma situação singular dentro da equipe que quase toda a maioria dos integrantes é formada no ensino médio não técnico e não graduado. Eu gostaria de saber a qual situação isso se aplica, apesar de toda essa equipe também já ter essa experiência de mercado, ou seja, na área pedagógica, ou de desenvolvimento, ou comercial. Matheus, que falou? Isso. Matheus, veja, a situação que você coloca ela é muito complicada para mim, porque curso técnico, assim como estagiário, está definido, ou nível técnico está definido em lei. Tá? Então, e a lei determina que uma pessoa técnica tem que ter concluído um curso técnico ou
X. Então, eu vou tentar analisar os melhores olhos possíveis, mas eu não me comprometo a fazer nada. Então, aqui, esse compromisso eu não vou ter. Implemente a sua bolsa, coloque todo mundo, e aí eu vou analisar. Preencha o lápis com cuidado, tá? Agora é fundamental, as experiências têm que ser comprovadas, tá? Eu já mandei os e-mails para vocês, então, eu aceito freelancer que pagou INSS e ou imposto de renda. Eu aceito uma declaração clara e objetiva assinada por qualquer servidor público federal, porque isso tem fé pública. Aceito contratos que tenham fé pública, ou seja, contratos públicos entre partes ou contratos assinados, cuja tenha reconhecimento de firma na data da experiência. E aceito a CLT, óbvio que essa é inquestionável. Então, se o cara lá colocou web design, tá? A rigor, essa formação ainda não está regulamentada, certo? Então, se é o caso, eu vou tentar analisar. Desculpa, eu vou acrescentar só porque é importante. Para as empresas internacionais, nada dessa se aplica. A gente não tem CLT, a gente não declara imposto de renda, não tem como pegar como servidor público. Como funciona isso? Veja, para as empresas, apenas nos processos aprovados pela Apex, eu vou aceitar que os estrangeiros tenham, porque aí se adequam a uma cláusula da Constituição, eu vou aceitar diferente. O que tiver colocado no Lattes, tá? Eu vou pedir comprovação, claro. Se você trabalhou no tanto a tanto, vai ter que ter uma declaração de alguém, tá? Eu vou aceitar a declaração como sendo válida. E vou, como é um caso temporário no Brasil, eu vou aceitar a titulação sem revalidação, tá? E vou aceitar visto de estudante e visto de pesquisador. Brasileiros que forem bolsistas nos projetos da Apex, a regra para brasileiro é a mesma. Aí não tem exceção. Se ele formou no exterior, tem doutorado no exterior e não revalidou, não vale nada. Ele vale o mestre. Se o mestre também não está revalidado ou não foi, ou não vai valer, tá? Então, brasileiro, cidadão brasileiro, aprovado, que for bolsista nos projetos da Apex, se submetem às mesmas leis brasileiras. E estrangeiros que forem contratados em processos da chamada do CNPq, vale as regras dos brasileiros. A exceção vai ser estrangeiros nos projetos da Apex. Mesmo para mim, que tenho dupla cidadania e mora 13 anos fora. Você é brasileiro. Só para última pergunta, para clarificar essa parte da experiência de trabalho, tem outra depois. Você pode ter tido experiência de trabalho no exterior, sendo brasileiro, não conta então, é isso? Não, ele conta. Se ele for doutor, eu teria o prazer de chamá-lo de doutor, mas ele não tem as prerrogativas de doutor. Sim, mas o diploma, falando de experiência profissional. Eu trabalhei 2 anos fora do Brasil. Essa experiência conta. E você é brasileiro? Isso. Coloque no Lattes e mande o seu documento que eu vou ver como é que eu faço. Tá? Agora, a rigor, porque é o seguinte, nós temos uma coisa esdrúxula, né? Contratos fora do Brasil têm uma regulamentação do ponto de vista brasileiro diferente. Me parece estranho, mas é isso. Então, eu vou pedir que você mande o contrato e ele vai ser analisado. Tá? A outra pergunta se refere às bolsas em si, os valores. Se é possível complementar a bolsa de algum bolsista, o valor pago a ele, através, por exemplo, de RPAs, né? Que é um vínculo não empregatício. Rapaz, olha só. Eu não faria isso por conta da sua contabilidade ou de algum problema depois. Mas é o seguinte, se você quiser pagar vale transporte, se você quiser pagar o seguro-saúde, se você quiser dar vale alimentação, se você quiser pagar o aluguel da casa dele, tá? O CNPq não só permite, como incentiva. Agora, eu sugiro a você que não faça RPA. Inclusive porque depois de no 4º mês, ele vai poder alegar vínculo empregatício. E aí, se ele ganhar na justiça, você perde 2 vezes, porque você perde lá e perde o que foi pago da bolsa.
Então, eu sugiro a você que não deixe de criar esse vínculo. Então, você paga todos os demais, inclusive o CNPq vai dizer o seguinte, pode emitir uma declaração. A norma permitia esses auxílios. Pode, desde que se a sua contabilidade aceita, para mim tá bom. Nós temos outras perguntas pedidas, mas em função do tempo nós vamos precisar encerrar. Mas lembramos que, como ele mesmo disse, estará aqui amanhã, temos certeza não irá furtar-se em atender as perguntas dos participantes. Nós gostaríamos de agradecer aos dois pela participação no nosso encontro.